Agora, na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, caro ouvinte da Rádio RCI, você que está aí sempre nos acompanhando todos os sábados, a gente trazendo aqui conteúdo das obras, né? Sempre informações, cultura, esclarecimento. Hoje nós estamos aqui com o autor Gustavo Vieira. Ele já esteve conosco, porque ele é autor de várias obras, né? Dentre elas, Constitucionalismo na Mundialização, Formação do Estado Democrático de Direito e o Tratado para Banir as Bombas Cluster. Não, o Tratado para Banir as Bombas Cluster. Não, E a desculpa. posição brasileira. Uhum. Hã? E a posição brasileira, tá Ai, a correto. posição brasileira. Uhum. Eu repeti aqui. Muito bem, nós ainda estaremos com o Gustavo para falar dessas outras obras, né? Mas hoje a gente vai estar conversando sobre inovações em direito, um estudo de caso a partir do Tratado de Ottawa. Nós já vamos entender o que é isso, como ocorreu. Gustavo, então seja bem-vindo novamente ao nosso programa. E Tudo a bem, gente quer que Rose? você. Ai, desculpa, te Tudo bem, cortei. Rose? Muito prazer estar contigo aí. Obrigado pelo convite. Gustavo, então a gente está aqui, vamos tratar de direito internacional, né? O seu foco aqui é o Tratado de Ottawa, então eu queria que você primeiramente contextualizasse o que é esse tratado, antes da gente esmiuçar o seu livro e entender ele todinho. Muito obrigado. Esse é um livro publicado pela editora da Unisc, da Universidade de Santa Cruz do Sul, no ano de 2006, resultado da minha dissertação de mestrado, mestrado que eu cursei lá nessa instituição, na Unisc, entre os anos de 2013 e 2005. E nesse período, né, eu atuava sobre a erradicação de minas terrestres, né? Eu ainda atuo, mas eu estava mais à frente de uma campanha internacional pela erradicação de um tipo de arma que chama minas terrestres antipessoal, né? Então são artefatos bélicos usados durante conflitos armados que são explosivos, né? E eles têm uma característica específica que é de serem acionados pela própria vítima. Então eles são usados em conflitos, se coloca em determinadas regiões, se coloca sob o solo ou se ata em alguma, e a pessoa passa por ali e aciona e explode e aí vitima, né? Ou uma pessoa, mais, enfim, fere a pessoa. Então, qual é a grande questão sobre esse artefato bélico? É que ele não diferencia se o passo é de um soldado ou o passo é de uma criança. Se o Estado ou o ator armado ainda está em guerra, ou se já foi celebrada a paz. Então, o que aconteceu é que nos anos 90, né, 100 países contavam com campos minados e a maioria das vítimas estava acontecendo entre civis em períodos de paz. Então, se criou uma grande articulação internacional com base em atores da sociedade civil, né, para buscar uma proibição total dessa categoria de armas, porque isso estava se tornando um problema de saúde pública mundial. Era uma vítima a cada 22 minutos, né? E isso fazia com que países que estavam começando a retomar a sua agenda de desenvolvimento tivessem que cuidar de um flagelo humanitário gerado por esse tipo de arma. Então, se criou essa campanha e, como resultado dessa campanha, se atingiu, então, a negociação de um tratado de proibição total dessa categoria de armas, sem possibilidade de reservas, né? Assim que se abriu a assinatura desse tratado, 102 países o assinaram, né? Com isso, a campanha internacional de erradicação de minas terrestres ganha o Nobel da Paz do ano de 1997. Tá? Então, eu estava no comitê de governança dessa instituição, do Comitê Internacional, da Campanha Internacional pela Erradicação de Minas Terrestres, e eu estava presente nos principais foros diplomáticos que negociavam essa convenção internacional, que tratavam da implementação. Eu estava fazendo parte da elaboração do relatório global de monitoramento da implementação desse tratado, e eu estava participando, enfim, e circulando
né, diferentes países, diferentes contextos, no período em que eu elaborei essa dissertação, tá? Então, foi uma convergência de atividades entre o ativismo internacional nessa agenda humanitária e a pesquisa na universidade. Gustavo, uma bomba a cada 21 É, minutos? uma bomba a É cada. muito chocante essa É, informação. a estimativa era essa, né? E você imagina o seguinte: quando acontece uma explosão dessas, né? Ela normalmente fere uma pessoa, né? Flagela uma pessoa. Mas aquilo vira uma trava para o desenvolvimento de todo um núcleo familiar, de todo um grupo que está num processo de restauração, né? Então, aquilo gera, assim, veja, e nos países, às vezes, em regra, são países do sul, são regiões pobres de países pobres. Então, o flagelo em cadeia que isso gera é muito grande. Depois, se tudo der certo, que a pessoa venha a sobreviver, tenha assistência médica adequada, o processo de reinserção sociolaboral, a reabilitação da pessoa é algo que leva toda a vida. Digamos que a pessoa consiga ter uma prótese, né? Essa prótese tem que ser trocada várias vezes, né? Processo de reabilitação, fisioterapia, né, a possibilidade da pessoa se reinserir em agendas, né, de produtivas, de trabalho, de se reinserir socialmente e de se entender também como alguém que pode, porque normalmente isso acontece, Rose, em lugares em que a integridade física da pessoa é condição de possibilidade para a sua atividade produtiva. Quando sobrevive, né, Gustavo? Exatamente. É. Agora, você, assim, qual é o número de países que tinham as bombas ainda nos seus solos? Na década de 90, chegaram a 103 países. 103 países, né? O Brasil, no caso, ele produziu e exportou, né? Nós tivemos campos de teste, no máximo, até teve acidentes e nesses campos de teste tiveram vítimas brasileiras, porque eventualmente numa atividade de desminagem, mas o Brasil produziu e exportou essas armas e depois colaborou com uma agenda de desminagem e cooperação internacional para isso, né? Então, o Brasil hoje em dia tem treinamento para desminagem e oferece inspetores de qualidade em processos de desminagem. Mas na América Latina, para nós termos uma ideia, as Ilhas Malvinas, né, tiveram minas plantadas ainda em 1982, naquele conflito. No Chile, nas fronteiras do Chile, foram contabilizadas 150 mil minas terrestres em diferentes campos minados. No Peru, pelo Sendero Luminoso, ao redor das torres de alta tensão. Na Colômbia, chegava a ter 2 acidentes por dia. Foi muito utilizado pelos atores armados não estatais, lá nesse conflito que durou cinquentenário, né? Na Venezuela tinha um campo minado em específico. Na América Central já era uma contaminação muito mais significativa, né? Honduras, Nicarágua, enfim, diversos países com nível de contaminação muito mais alto, com mais incidentes, né? E alguns países especificamente do Caribe, como é o caso ao redor da base de Guantánamo. Isso que nós somos das regiões mais livres de minas terrestres, né? Então, isso na Ásia e na África é muito mais pesado. Entre os países de língua portuguesa, Angola, Angola e Afeganistão chegaram a ter como a sua principal indústria a indústria de pernas artificiais, para se ter uma ideia do grau Ok. de impacto que esse tipo de arma gerou nessas regiões, né? Mas também Moçambique, com alta incidência de incidentes com minas terrestres, Guiné-Bissau, que é um outro país de língua portuguesa da África. Enfim, então, isso se alastrou, alguns países com muita intensidade, Bósnia e Herzegovina, na Europa, ou a gente pode chamar a atenção, por exemplo, do Camboja, né, lá na Indochina. O Camboja ficou severamente afetado por minas terrestres, mas isso foi algo assim que realmente se espraiou em uma centena de países, né? E com a participação de alguma maneira de todos os países, porque se os países, alguns plantaram só minas nos outros, alguns produziram, né? Então foi uma cadeia que envolveu praticamente todo o planeta. E era importante pautar isso. Olha, a discussão que se tem. Então, assim, então o livro, deixa eu voltar um pouquinho, eu estou contando a história, mas eu queria contar um É, pouco. não, mas é importante a história. Eu acho até, assim, queria saber, assim, quem tomou a iniciativa? Qual foi o país que É, leva essa glória aí? é, então,
essa foi uma iniciativa que o título do livro é Inovações em Direito Internacional, né? E por Sim. que o tema inovação? Porque a agenda foi levantada pela articulação de entes da sociedade civil, entende? Ah, Então, essa é a grande inovação. Quer dizer, a opinião pública, a sociedade civil pode estabelecer uma agenda no campo das relações internacionais que é dominada por estados, certo? Então, se travou uma negociação no campo, no marco de um centro negociador que é em Genebra, que chama Comissão de Desarmamento, e aí como é exigido consenso nesse foro específico, esse consenso quer dizer que todos os países têm direito de veto. O resultado foi um texto que não enfrentava o problema humanitário. E aí, então, o Canadá chamou os estados a uma reunião diplomática em Ottawa, por isso chama-se Tratado de Ottawa, chamou em Ottawa e convidou entes da sociedade civil também para propor que em um ano, até o ano seguinte, isso aí era em 1996, que até o fim do ano de 1997 se conseguisse alcançar um tratado de proibição total dessa categoria de armas, sem possibilidade, sem lacunas, sem possibilidade de reservas pelos estados, né? E que de fato oferecesse uma solução para o grave impacto humanitário que estava se percebendo no cotidiano, né, pelas minas terrestres antipessoal. E aí vários atores, né, atuaram de maneira bastante importante, entre eles o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também se aliou à campanha internacional de erradicação de minas terrestres. Na verdade, o que a gente chama ICBL, né, que é a International Campaign to Ban Landmines, a campanha internacional pela erradicação das minas terrestres, que é a Nobel da Paz de 97, de uma coalizão. É uma coalizão de ONGs, de organizações não governamentais, tá? Então, aí, com presença de entidades em mais de 100 países, em cento e tantos países, já passou de 1.000 organizações, né? E que conseguem mobilizar a agenda política interna, a opinião pública, para conseguir fazer com que esses temas sejam de fato pautados. Bom, então, pouco era isso. quando eu tive em Genebra, lá na Suíça, inevitavelmente a gente tira foto naquele símbolo que é aquela cadeira sem uma perna, né, Gustavo? Exatamente. Por conta deste tratado, aquele monumento foi erguido em frente à entrada principal do que era a Liga das Nações, né? Que é a ONU, hoje funciona a ONU lá em Genebra, né? Mas era a entrada principal ali, que é uma grande cadeira, né? O título do monumento chama The Broken Chair, né? Essa cadeira com a pata quebrada faz referência justamente ao impacto humanitário das minas terrestres e é a tomada de consciência da comunidade internacional sobre a necessidade do enfrentamento desse problema, né? Então, veja que a partir desse caso se pode buscar aprender, né? Assim, o que fez ele dar certo, né? E quais são as lições que pode se tirar. Então, um pouco o objetivo da elaboração dessa pesquisa, Rose, foi justamente tentar fazer uma análise de caso, né? Já que eu estava com a oportunidade, como eu estava no comitê de coordenação dessa campanha, eu estava com a oportunidade de estar nos principais foros, né, em que isso estava Puxa, que acontecendo no mundo. oportunidade, hein, Gustavo? Foi interessantíssimo. Em 2004, nós tivemos a primeira conferência de revisão desse tratado em Nairobi. Fizemos várias reuniões preparatórias, né, tanto em Genebra quanto no interior das regiões, né, aqui na América Central, algumas, na Colômbia, no Equador, mas também a sede principal dessas negociações é Genebra, indo alguns e aí essa conferência de revisão especificamente foi em Nairobi. Então, muita publicação sendo lançada nesse período e muitos relatórios. E eu era pesquisador para um monitoramento global que chama Landmine Monitor, né, para os países de língua portuguesa. Então, eu estava bem inserido na comunidade, né, ligada ao desarmamento desse tipo de arma, né? Então, eu percebia, eu entrei com um projeto de dissertação que era outro tema, mas eu percebi que eu poderia entregar melhor se eu fizesse uma pesquisa sobre aquilo que eu já estava super embrenhado, né? Eu estava pesquisando, eu estava super up to date, né, para os temas daquele caso. E era interessantíssimo observar como os diplomatas,
o pessoal de organizações internacionais e os entes da sociedade civil relatavam aquele caso como um caso inovador e que trazia lições importantes para o campo das relações internacionais e para o direito internacional, né? E para essa construção dessa agenda humanitária. Então foi por isso que eu achei que era importante. E principalmente se nós buscarmos em língua portuguesa, quase não há produção sobre esse assunto, né? Então eu pensei assim, eu acho que é uma oportunidade para conseguir registrar essa experiência. Sim. Dá um livro só a sua experiência, né? Hum, de fato, foi uma experiência muito interessante, porque é um ambiente internacional muito diverso, né? É possível entrar em contato com, desde os diplomatas. Eu tive a oportunidade, inclusive, uma das pessoas que atuou nesse assunto foi o Sérgio Vieira de Mello, sabe, Rose? Você conheceu ele? Conheci, ele foi representar o Kofi Annan na Conferência de Estados-Parte do ano de 2002. E então eu estava lá, enfim, a gente teve a oportunidade de interagir um pouco. E logo depois ele acabou indo para o Iraque. E justamente o encontro que estava tendo na sede lá no Iraque, no segundo andar, tem uma agência da ONU especificamente para ação anti-minas, UNMAS. Então era um pessoal também da nossa rede que estava lá quando aconteceu aquele incidente trágico com o Sérgio Vieira de Mello. Mas também se fez uma rede de Nobres da Paz, né? Então, eu pude participar em alguns painéis dessa rede de Nobres da Paz, o que é uma experiência muito interessante para entender a dinâmica, né, de, de coisas que podem dar certo na agenda de construção da paz num mundo cheio de belicosidade, né, com tantos desafios aí. E também como é possível fazer um tratado internacional funcionar, porque existe um olhar, né, sobre relações internacionais, sobre direito internacional de que não funciona, né? Então foi a oportunidade de observar também o caso de um tratado que pode funcionar. E pode funcionar sem grandes potências. Esse é outra novidade desse tratado, porque Estados Unidos ficou de fora, né? Rússia e China ficaram de fora. Então as grandes potências estão fora do tratado. Como assim pode funcionar se esses estados não estão, né? Essa é uma questão, é uma das questões que está colocada no livro. Mas vamos voltar aqui. Então, você começa o livro falando sobre direitos humanos. Isso. É isso, né? É essa mobilização social que não partiu aí dos governos, mas sim da sociedade. É sobre isso. Exatamente. Tem um campo em direito internacional que nós denominamos proteção internacional da pessoa humana, que é a convergência entre o direito internacional dos direitos humanos, né, que tem uma área universal, tem uma área regional nas Américas, pela OEA. Então, tem o direito internacional dos direitos humanos. Um outro ramo é o direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário é sinônimo de direito internacional dos conflitos armados. Ele busca proteger não combatentes em conflitos armados e limitar meios e métodos de guerra, né? Para tentar, olha, uma guerra, tudo bem que pode acontecer uma guerra, tragicamente pode acontecer uma guerra, mas é preciso limitar essa guerra aos alvos militares. Não pode se atingir na guerra quaisquer, então é preciso limitar meios e métodos de guerra e proteger não combatentes. Esse é um direito vigente que consegue, de fato, mitigar os males dos conflitos armados, direito internacional humanitário. E o terceiro é o direito internacional dos refugiados, que são as pessoas que têm que sair dos seus países, né, por conta de perseguições políticas, ideológicas, enfim, religiosas, né? Então, essa proteção internacional da pessoa humana, né, ela cria um diálogo com o direito interno pelo constitucionalismo, né, da ideia de direitos fundamentais, né? Mas ela tem uma unidade que é a proteção do ser humano, né? Ela existe para essa finalidade, porque no direito internacional, Rose, historicamente, essa não foi a finalidade. A finalidade foi estabelecer pactos de coexistência entre estados, certo? Mas o ser humano, como gênero, como
ente universal, nunca foi objeto de proteção até a existência desse campo, que é recente, né? Então, essa ideia, que é uma ideia que traz uma mudança importante para o direito, entender que todo ser humano, né, tem direitos, essa é uma ideia inovadora, né? Nós pensamos, né, nasceu, parece tão óbvio, né? Mas essa não é uma ideia, essa ideia é uma ideia que ainda precisamos construir como prática e é uma ideia nova mesmo no direito, assim, se nós considerarmos que até meados do século passado tinha escravidão, a segregação era legalizada, os apartheids, né? Genocídios acontecendo com os auspícios do próprio direito. Então, veja que as diversas formas de segregação, inclusive de gênero, né? Então é a partir daí que permite-se, né, afirmar que há algo que nós precisamos pactuar e nós podemos começar passo a passo, entre eles o impacto humanitário de certas categorias de armas. Então, na verdade, essa área dos direitos humanos que você acabou de falar, como que é? Da pessoa humana, não é isso? Proteção É, internacional. não tem relação direta com as guerras, nem as bombas e nem nada. A relação mais direta seria esse direito humanitário, né? Exatamente. E também, na hora, veio na minha cabeça, assim, é um grande paradoxo, né? Porque, Uhum. assim, você não pode matar civil, mas você pode matar militar. Ó, tudo certo, matar pessoas, né? Uhum. Matar militar, tudo bem. É, Mesmo assim, é uma aberração, né? Assim, é uma incivilidade, né? sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é interessante perceber também, né, Rose, como esse trabalho, e foi uma das coisas que me engajou nesse ativismo, eu comecei a atuar nisso aí no final da década de 90, né, o livro é de 2006, mas eu comecei bem antes a atuar nesse campo, e nós fazemos várias atividades no Brasil, inclusive em escolas, e era muito interessante pautar a questão das minas terrestres no mundo, porque é uma forma de evocar e problematizar o quanto nós devemos estar preocupados com aquilo que acontece além fronteiras. Ou será que é algo que simplesmente não nos faz sentido e não nos diz respeito? E também pautar uma pedagogia para a paz, né? Pensar na educação para a paz. Então, veja, o conflito armado, ele tem um efeito halo, às vezes intergeracional. Tem vítimas de minas terrestres que eles nasceram depois que o conflito já tinha acabado, né? E tem minas, só para gente ter uma ideia, tem minas ainda da Segunda Guerra gerando vítimas, né? Da Segunda Grande Guerra. Então, você tem milhões de minas da Segunda Guerra que ainda não foram removidas, né? Então, veja como isso gera efeitos de longuíssimo prazo, né? E como a guerra necessariamente é a pior escolha para a solução de conflitos. Gustavo, a gente vai agora dar um pequeno intervalo para a gente refletir sobre isso, né? Qual é o nosso papel nisso tudo? Mas a gente vai estar de volta, pessoal, daqui a um minutinho. Legal tu falar sobre o papel Programa de Entre cada um de Livros. nós. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Hoje o programa Entre Livros está falando sobre inovações de direito internacional com o autor Gustavo Vieira. Mas, Gustavo, você estava falando aí do papel de cada um, porque eu pensei assim, um conflito internações, né, entre nações, é algo macro. Mas a gente tem os pequenos conflitos que estão na nossa vida, com as pessoas, nas nossas relações, nos grupos, nas cidades, grupos bélicos atuando, né? A gente tem assim uma série de, vamos dizer assim, conflitos em todos os âmbitos, né? Em todas as esferas ainda muito forte, né? E a gente está falando de um extremo que é guerra e o resultado disso, né? Mas para se chegar a isso, são as pequenas coisas vão fazer com que a gente tenha essas posturas ainda conflituosas, né? Que eu acho que é isso que
eu quis dizer aquela hora que é o quanto que cada um de nós é responsável pela paz. A paz começa dentro de casa, né? Mas também, Rose, entender que o exercício da cidadania, ele não precisa ficar estrito ao bairro, à cidade ou ao país, né? Talvez a gente possa fazer a diferença também numa construção de uma cidadania em margens muito mais amplas do que o seu Estado nacional, né? O nacionalismo, em parte, também foi um dos grandes agentes dos conflitos armados e da destruição entre países, povos e pessoas. Então, parte da mensagem, né, deste texto é demonstrar sobre a potência que pode ser a construção de uma cidadania, digamos, cosmopolita, uma cidadania sem Universalista, fronteiras, né? mais universalista, né? Então, assim, não me interessa se a pessoa, a nacionalidade, onde ela estiver, não interessa o que ela trabalha, o gênero, o grupo ideológico, o partido, mas ela não pode ser vítima de uma mina terrestre antipessoal pelo simples fato de que ela optou por caminhar numa estrada e aquilo aconteceu por decisão de pessoas, né, que eventualmente plantaram aquilo e que nem mais estão aí, o conflito já acabou, né? Então, esse tipo de efeito, né, que a gente observa efeitos humanitários sobre vários tipos de armas, né? Armas nucleares têm efeitos humanitários de longo prazo, né? Mas armas explosivas também, né? E essa categoria em específico, ela fica com esse risco. Mas eu gostaria de tratar também, Rose, se tu me Sim, permite, da questão das grandes potências, que eu né? Abri a sim, pauta vamos falar no sobre bloco isso. anterior e não falei, né? Tá. Então, o que que acontece? Estados Unidos, hoje, são 164 estados parte desse tratado, né? O apelido dele é Tratado de Ottawa, ou Convenção de Ottawa. O nome oficial dele é Convenção sobre a Eliminação, sobre a Proibição do uso, do armazenamento, do comércio de minas terrestres antipessoal e sobre a sua destruição. Então, esse Tratado de Ottawa, ele tem por objetivo proibir o uso, não pode usar, não pode produzir, não pode comercializar, não pode transferir, e os estados têm por obrigação destruir todos os seus estoques, tá? Num prazo bem severo, tem que desminar todas as áreas, tem que cooperar para a desminagem. Então, e ele não permite reserva, sabe? O direito internacional tem essa, como é que eu vou dizer? Algo que pode parecer uma pegadinha, né? Você se compromete, mas aí coloca uma reserva dizendo que se você modifica o efeito jurídico de uma parte ali, né? Esse tratado ele não pode ter reservas. A reserva, Rose, no direito internacional é um ato unilateral por meio do qual o Estado pode modificar a aplicação ou se excluir da aplicação de uma determinada obrigação, certo? Só que esse tratado tem expresso lá que ele não é passível de reservas, né? E ele é muito claro nos seus objetivos. Ele estabelece prazos para completar as desminagens, para concluir a destruição dos estoques. Veja, já foram 55 milhões de minas terrestres destruídas só pelos estados que armazenavam. Dezenas de estados já conseguiram se declarar livre de minas depois do trabalho. Então, é um trabalho veja, e a gente não consegue contabilizar as minas, as vidas não mortas, né? Mas ele certamente salvou muitas vidas, né? E permitiu que muitos futuros de muitas pessoas se realizasse de modo muito mais próspero. Mas mesmo assim, Estados Unidos, por exemplo, não participa do tratado. Com isso, não quer dizer que eles usem minas terrestres. O que que aconteceu? Em 97, eles pararam de usar minas terrestres, eles pararam de produzir, eles ajudaram na assistência humanitária para desminagem internacional, né? Por quê? Porque a comunidade internacional e a opinião pública criaram um tal estigma sobre essa categoria de armas que mesmo quem não está vinculado formalmente ao tratado não consegue, por vezes, entrar em confrontação com o seu entendimento base. Veja que interessante, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? O estigma global criado em torno dessa categoria de armas faz com que mesmo estados que não sejam parte também não consigam usar, porque aquilo vai se voltar tão forte quanto o Estado, quanto suas forças armadas, né?
que eles deixam de. Então, não quer dizer que eles não cumpram, né, em grande medida. Aliás, tem estados que uma das obrigações do tratado, consta lá no artigo 7º do tratado, é entregar um informe anual sobre o cumprimento do tratado. Então, tem um formulário amplo que o estado tem que prestar. Tem estados que não são parte e que submetem o relatório do artigo 7º, Ah, que né? bacana. Mas por quê? Veja como, então, alguns pesquisadores da Cruz Vermelha Internacional, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é o órgão guardião da, do direito internacional humanitário, né? Que fica na frente da sede da ONU em Já Genebra. fui voluntária da Cruz Vermelha. Já foi, então tem as Cruz Vermelhas Movimento Internacional, né? Das Cruz Vermelhas Nacionais, e tem o Comitê Internacional. E tem alguns pesquisadores do Comitê Internacional, que eles, especialistas em direito internacional humanitário, que disseram que esse tratado criou um costume internacional. Muito além dos seus estados partes, os demais também passaram a cumprir. E veja, um dos trabalhos que se faz é com atores armados não estatais, porque como é que você vincula quem não é Estado? Como é o caso, por exemplo, Exército de Libertação Nacional da Colômbia, né, as Farc. Então, existia uma agenda e uma ONG, e ONGs que trabalhavam com compromissos unilaterais para convencer esses atores para não utilizar esse tipo de artefato, né? Porque vitimava muito mais pessoas que não estavam em combate. Então, Agora, isso é importante para ver, né, como vale a pena essas trilhas. agora todos que assinaram cumprem direitinho, né? Desses que não assinaram, vamos dizer assim, são aqueles que produzem ou são aqueles que já têm armas nos seus territórios? Qual é o motivo desses países não terem entrado? São situações bastante variadas e complexas. Vou te dar um exemplo, né? O Egito, ele tem milhões de minas plantadas nas suas fronteiras. Nenhuma delas foi colocado pelo próprio país. Foi durante a Segunda Grande Guerra. E esse tratado estabelece prazos para desminagem. E o Egito diz que ele não tem condições, né? Ah, A remoção de um artefato desses, Rose, ele custa, assim, para usar, custa de 3 a 50 dólares. Para remover, custa de 300 a 2 mil dólares, porque é um trabalho muito difícil de se fazer, exige um estudo prévio importante, depois, eventualmente, tem que se trabalhar para remoção da vegetação, existem equipamentos, treinamentos, então essa desminagem é um trabalho bastante difícil, mesmo, por exemplo, você imagina minas terrestres na areia, né? Minas terrestres em regiões da Amazônia, como foi o caso no conflito Peru-Equador, em regiões que alaga, né? Minas terrestres que passaram por furacões, como é o caso lá da Nicarágua, inundações, como é o caso de Moçambique, muda a posição das minas, né? Às vezes não se tem um mapa com precisão, porque se são exércitos que usam, em regra eles têm até às vezes o mapa para poder facilitar a remoção. Décadas depois, uma inundação veio uma vegetação, então muda aquela realidade. Então é um trabalho muito oneroso. Então as razões pelas quais os estados não entram varia. Pode ser por alianças espúrias, que um país pressiona o outro para não entrar, né? Pode ser por situações como essa do Egito, em que o custo para a implementação ele não pode dar conta, né? E pode ser por razões de que no meu caso, veja, apenas 10 países não se obrigaram a proibir minas terrestres totalmente, entre eles os Estados Unidos. E aí o que acontece? Eles não querem abrir mão de dizer que eles nunca mais vão usar, né? Então eles se resguardam, apesar de não usarem mais, apesar de não produzirem mais. Mas tem países, sei lá, ainda tem nessa lista Irã, Rússia, China, né? Que ainda, alguns dos quais ainda produzem. Um dos lugares hoje ainda de uso, por exemplo, é Myanmar, né? A antiga Birmânia. Então, as fronteiras é uma situação bem preocupante. E veja que lá em específico, a preocupação maior é quando vier a paz, porque aí as pessoas voltam a cruzar as fronteiras, né? Durante o conflito armado, as pessoas estão atentas, ah, estão cientes onde são as zonas militarizadas, onde estão os conflitos, e não transitam. Quando vem a paz, as pessoas voltam a circular, e aí aumenta o número de
Vai ter que acidentes. se desenvolver algum tipo de tecnologia que não seja necessário homens para desarmar essas bombas, né? Acho que vai acabar acontecendo isso, porque é insano esse trabalho, imagina? É, é um trabalho. Eu acompanhei em vários países esse tipo de trabalho. Existe, por exemplo, auxílio com animais, animais farejadores, como é o caso de cachorros, mas é um treinamento muito sério, né, para os cachorros ajudarem. Hoje em dia, em algumas regiões da África, se usa ratos. É um rato grande e ele, pelo cheiro, ele identifica, né? Então, porque primeiro se identifica onde é, depois se limpa, né? Com uma angulação específica que não vai gerar um acionamento daquela a arma, né? E depois se faz, em regra, se faz uma explosão no local, né? Então, é um trabalho muito lento mesmo que para se fazer. E existem equipamentos, tipo uns tratores também. Se desenvolveu todo um conjunto de tecnologias. Existe uma instituição lá em Genebra que fica na sede da Organização Meteorológica Mundial, que chama Centro Internacional de Genebra para Desminagem Humanitária, que ela compila todas as técnicas de desminagem dos países que estão com trabalho de desminagem para poder intercambiar técnicas e conhecimentos sobre isso. Mas tem muita tecnologia que foi desenvolvida assim, com essa finalidade. E então assim, a grande novidade é dizer assim que a sociedade civil pode construir uma pauta na agenda internacional, né? E que pode obter sucesso. Mas quais são as condições desse sucesso? Parte do problema foi esse. O que fez dar certo esse tratado? É, puxa vida, ainda tem muito trabalho, né? Esse foi só o começo, né? Pelo menos estancou, não é isso? Não, esse sim, esse deu para retroceder bem, deu para enfrentar. Mas aí o que a gente percebe? Quando vai a campo, a gente começa a ver outros tipos de artefatos explosivos. Quando alguém vai fazer uma detecção de metais num campo minado, né, Rose? Você vai, aí começa a identificar. Enfim, dá vários bips até achar uma mina terrestre, né? Tem um grampo, tem um pedaço de panela, tem um. E aí começou a se perceber outros tipos de armas que estavam começando a ser utilizadas armas explosivas em larga escala, como é o caso das bombas cluster ou bombas de fragmentação, que é um tipo de artefato lançado do solo ou do ar, que é uma bomba, e ela se abre e lança várias submunições que devem explodir ao tocar o alvo ou o solo, ou onde quer que seja. Só que os estoques estavam em bilhões já pelos estados e as taxas de falha chegavam a mais de 20%. Então, essa contaminação. Então, veja que a gente vai trabalhando, resolvendo uma questão, né, e tentando enfrentar uma questão, mas a gente começa a ver os impactos desse outro tipo de artefato, e aí a gente vai abrir outra janela depois de uma campanha para esse tema específico, que é o outro livro que eu organizei sobre a proibição das minas, das bombas cluster, né? Então, veja que é um trabalho humanitário que ele precisa ser construir uma comunidade internacional mesmo, né? E uma agenda de trabalho que consiga obter algum logro. No caso, o que se percebeu é que essa articulação da sociedade civil, no campo internacional pode dar sucesso com pactos com estados pequenos e médios, né? Mas é preciso fazer também um monitoramento desse trabalho. Então, a gente conseguia fazer um relatório que cobria todos os países do mundo, um relatório paralelo, né? Os estados têm que dizer o que estão fazendo, mas nós fazíamos também, como pesquisadores, um monitoramento de todos os países do mundo sobre todos os compromissos do tratado, né? Sobre a agenda da política externa do país, a política interna, a legislação, se o país estava adaptando a legislação sobre esse tema, como é que estava o trabalho de desminagem, tem que fazer uma educação sobre risco de minas. Sabe, Rose, onde tem minas Ah, terrestres, é preciso educar a população. E às vezes as pessoas com mais idade já conhecem e elas só andam nas trilhas, mas as crianças querem descobrir, estão mais curiosas e querem inovar, não sabem por que que as pessoas só seguem aquele padrão de comportamento e aquelas trilhas. Então, às vezes nas escolas, eu acompanhei isso em Guiné-Bissau, por exemplo, nas escolas se coloca cadernos, lápis, tem material didático específico para mostrar para as crianças que quando elas veem aqueles artefatos, não é para elas tocarem,
é para elas comunicarem autoridades tais. Porque tinha gente que levava para casa ou começava a manipular e explodir. Eu conheci um jovem do Peru, por exemplo, e ele se acidentou assim. Ele encontrou um artefato, achou que era um radinho, começou a mexer e aquilo explodiu. Ele perdeu parte dos dedos das duas mãos, a visão, né? Ficou quase um ano internado, enfim, ele, né, ficou cego, pôde, né, sobreviver, mas por manipular, por não conhecer. Então, existe toda uma campanha de educação sobre o risco de minas e sobre o risco desses explosivos, né? Depois tem que tentar se proteger essa área, né? Com o tempo depois a desminagem. Então tem todo um trabalho que é bastante complexo, mas que recoloca aquelas regiões numa agenda de desenvolvimento, né? E também de técnicas de construção de paz. Sabe o que que eu acompanhei também num país da África? Era as duas partes do conflito terem que trabalharem junto para remoção de minas. Então, eles tinham que aprender a conviver e eles tinham um objetivo comum, né? E isso permitia uma construção da paz por longo prazo, naquelas regiões, entre aquelas pessoas, e isso ia gradualmente, né, estabelecendo um caminho de construção da paz. Puxa, então, na verdade, não é só não produzir mais, né? Não é só desativar o que já está, mas é um trabalho de conscientização da população. Nossa, é muita coisa, né, É, Gustavo? tem países que a gente percebe pelo ritmo da desminagem que eles ainda vão levar muitas décadas, né? Décadas. E muitas, muitas. Alguns mais a gente assim, se continua no mesmo ritmo mais de 100 anos, tá? Mas, por exemplo, uma das questões que a gente sabe que é para toda a vida é a assistência aos sobreviventes, né? Porque o sobrevivente ele vai precisar, por exemplo, de uma assistência para toda a vida, né? Uma criança que sofre um acidente com uma mina, nós tivemos uma jovem cambojana chamada Song Kozal, e ela foi a embaixadora da ICBL, né? Uma jovem que com 6 anos se acidentou nos campos de arroz da família, ela perdeu uma perna e ela, enfim, estudou e ela pôde. Mas veja, o trabalho dela e a adaptação dela à prótese, ela teve que trocar com 26 próteses ao longo da vida, né? Não é um trabalho, claro, a pessoa muda de peso, a pessoa cresce, a pessoa muda, né? E isso tudo, assim como a gente troca de sapatos, às vezes a pessoa troca a sua prótese. Tem toda uma dimensão, e isso eu fui aprender em diferentes países, o modo com que eles trabalham com reinserção social das pessoas, mas também do empoderamento da pessoa. Que a pessoa se sente um menos eternamente, né? Então, enfim, é um trabalho para toda a vida, de fato, do enfrentamento desses impactos. Muito bem, a gente vai agora chamar nossos comerciais novamente, mas voltamos aqui com esse tema difícil, né, Gustavo? Difícil no sentido da sensibilidade que a gente tem, né? Porque as sequelas são gravíssimas, né? Médio, longo prazo. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, a gente vai voltar aí com esse assunto. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Hoje nós estamos falando aqui com o autor Gustavo Vieira. Nós estamos falando sobre um assunto difícil, né? Olha, é sobre o Tratado de Ottawa, que tem a ver aí com a questão das bombas, das minas terrestres, não é isso, Gustavo? Aí. Gustavo, você fala aqui, ó, da governança global. Uhum. Essa governança global é o que? É essa articulação dos países? É todo esse trabalho que você falou para a gente no bloco anterior de envolver a sociedade no sentido da reeducação, do esclarecimento, né? E o que seria essa governança global? Envolve Então, tudo? é, o objetivo, né, de abordar a partir daí foi tentar mostrar que
apesar de não existir no planeta Terra um Estado mundial, um Ah, ok. governo global, é possível construir agendas que permitam com que os atores internacionais, como o caso de estados, organizações internacionais, organizações não governamentais, possam estabelecer agendas conjuntas para enfrentar aquilo que elas entendem como temas de interesse comum, né? O que seria uma obrigação de todos nós, como um pacto mínimo de solidariedade entre os seres humanos, né? Então, mitigar um impacto humanitário de uma arma tão lesiva é algo que se entendeu que foi necessário, né? Então, a partir daí, dessa ideia, né, existe toda uma abordagem sobre o tema governança, né? E governança global. Governança é algo que não tem necessariamente uma autoridade central, mas é resultado de uma construção colaborativa, cooperativa, a partir do entendimento entre esses diversos atores, né? Então, tem os estados no campo das relações internacionais, mas tem cada vez mais, e isso é muito interessante de observar, Rose, cada vez mais organizações internacionais que tentam se pautar por interesse comum dos estados. Historicamente, isso não existiu. Historicamente, era só os estados, né? Nos últimos 5 séculos. Mas daqui a pouco começa a ter uma agenda que é o tema de interesse comum entre os estados, né? Veja o caso, por exemplo, Rose, a União Europeia. Ela surge porque os estados entendiam que não mais guerra. É melhor a gente ir junto o aço e o carvão do que voltar a ter uma guerra, né? Estabelece uma interestatalidade. Veja o caso do Mercosul. Brasil e Argentina tinham uma competição bélica nuclear, né? Os dois países abrem mão e aí passam a ter uma agenda de cooperação, comércio internacional, em que aí esse histórico da guerra, que tinha tido uma, né, há 150 anos, né? Daqui a pouco os países estavam numa rota de novo de competição bélica e daqui a pouco isso converte para uma agenda de cooperação, comércio internacional, e aí esse projeto de competição e de conflito e confronto fica cada vez mais distante, né? O tema, então, da governança global é um caminho para se construir esse tipo de entendimento que permita nós identificarmos que temos agendas conjuntas, temos agendas que são de interesse comum, em torno das quais precisamos trabalhar juntos, né, a partir de certos pactos, né? O tema ambiental hoje é muito claro sobre isso, mas Sim. os direitos humanos também, né? Uma questão que a comunidade internacional se ressentiu profundamente foi o genocídio de Ruanda de 94, porque se sabia que aquelas pessoas iam morrer e a comunidade internacional não agiu diretamente, né? Foi quase 1 milhão de pessoas no genocídio de Ruanda de 94. Então, em 96, era um período, e aí o ministro de Relações Exteriores do Canadá, que convoca essa reunião diplomática, chama-se Lloyd Axworthy. Depois ele escreve um livro, que eu menciono aqui, que chama-se Navegando num Novo Mundo. E ele vai mostrar essa abertura para a governança global que essa década de 90 permitiu, né? Então tiveram boas pautas ali. Então parte foi isso. No ano seguinte do Tratado de Ottawa, se fez também o Estatuto de Roma sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Olha, tem certos crimes que a gente precisa ter um tribunal próprio. Genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade, né? Então, a ideia de governança global é estabelecer esse mínimo, que a gente possa estabelecer agendas de trabalhar em conjunto. E isso abre caminho para uma prosperidade muito grande e para enfrentar os maiores problemas, né? Como é o caso hoje da agenda ambiental, que é tão crítica aí, e tão significativa. Isso sempre vai trazer um aprendizado importante, né? Então, essa rede, com base na sociedade civil, permitiu criar outros laços para enfrentar outros tipos de problemas, né? Essa mesma rede. Hoje eu trabalho e trabalhei muito com os alunos, sabe, Rose? Hum. Aqui mesmo na Unila, hoje, nós temos um projeto de extensão e um projeto de pesquisa. E nós somos parte dessa campanha internacional e de outras tantas campanhas internacionais ligadas a desarmamento humanitário, em que os estudantes estudam sobre isso, trabalham, escrevem e participam dessas agendas internacionais em diferentes países,
né? Os estudantes de relações Nossa, que internacionais. É. bacana. Então, sempre foi um pouco o intuito não só de escrever e publicar como pesquisador, mas de conseguir criar uma comunidade epistêmica, difundir esses assuntos e de envolver mais pessoas nesse tipo de agenda de educação para a paz. Uhum. E como é que, vamos dizer, você já tinha uma experiência, você trouxe aqui para o âmbito da faculdade, mas digamos assim, a, a comunidade como um todo, a sociedade, como é que ela faz para participar disso? O que, que é necessário? Que tipo de movimento que pode ser feito? Todas as campanhas internacionais, todas as coalizões de ONGs, elas têm lá um conjunto de possibilidades de ações, né? Então, primeiro a pessoa tem que se informar sobre o assunto, né? Depois, tem várias formas de ajudar. Tem desde difundir o tema, usar seus canais para essa difusão, tem pessoas que querem fazer doações, mas tem pessoas que querem se engajar mesmo. Então, começa com coisas pequenas, às vezes, como a coleta de assinaturas. A gente fez bastante disso, sabe, Rose? Fez É, campanha lá nos anos 2000, a gente fez até campanha para o Brasil se tornar parte desse tratado. A gente fez um cartão postal que a gente pedia para as pessoas enviarem, já estava prontinho, era um cartão postal, já tinha o texto para ser enviado lá para o nosso presidente da época, da República, para o Brasil ratificar esse tratado quanto antes. Então a gente fez com a Anistia Internacional, era parte, né, e outras ONGs em busca da paz, enfim, em rede de educadores para a paz, para a gente poder difundir. Então tem várias formas que dá para participar. A gente tem a Desarme, que é esse projeto de extensão aqui com a UNILA hoje em dia, em diferentes agendas ligadas ao desarmamento humanitário. E então ela é uma agenda assim de conhecer os problemas humanitários, entender como eles podem ser mitigados, né? Talvez assim o entendimento base seja aquele do primeiro assunto, né? A proteção internacional da pessoa humana. Quer dizer, nenhum ser humano é descartável. Todo ser humano é titular de direitos, certo? uhum. E com isso é preciso ter uma agenda que se não crie uma agenda de capacidade para o pleno desenvolvimento do ser humano, que pelo menos não viole o seu direito mais básico, que é o direito à vida. Agora, bom, a sociedade civil se organiza, as nações assinam o tratado e depois isso vai para onde? Fica na ONU? O acompanhamento disso? Como é que assim, está onde isso? Então, existe todo um mecanismo, depois que ele entra em vigor um tratado, né, que ele se torna vinculante para os estados se obrigam a ele, de implementação desse tratado. Entre eles, tem uma conferência anual, chama Conferência de Estados-Parte, em que os estados têm que pactuar o seu entendimento sobre o tratado, informar como é que eles estão implementando o tratado, eles têm que entregar relatórios anuais, eles têm que adaptar a sua normativa interna, eles têm que desminar ou ajudar para desminar. Então, tudo isso é parte de um monitoramento que foi feito, e aqui talvez um aprendizado importante, né? Que esse tratado ele entrou em vigor rápido, ele foi negociado rápido. Por que que isso foi possível? E como é que a gente consegue um grau de universalização e de êxito como tem esse tratado? Então, a lição que fica é que quando a sociedade civil se engaja e se compromete e pressiona, isso dá muito resultado, né? Isso pode dar muito resultado, porque tem 1.000 agendas internacionais competindo simultaneamente e algumas que não têm essa visibilidade na política, não têm essa visibilidade na política interna, não têm essa visibilidade na opinião pública, na mídia. Então, por conta desse tipo de posicionamento e dessa agenda, foi possível, né, construir esse caminho de realização, de efetividade do tratado. Outra questão é a sociedade civil produz esse relatório global, como eu falei, eu fui pesquisador já dele, que chama Landmine Monitor, né, que é um monitor de minas terrestres, e a cobertura é sobre todos os países do mundo. E aqui, esse documento se tornou a principal referência que os estados discutem o tratado, né? Por quê? Porque ele é confiável, né? Além de os estados informarem, a gente vai também no terreno, a gente escuta diversos atores, a gente busca fontes documentais, consulta os entes governamentais também, para conseguir oferecer um documento de tal modo consistente que constrói, Rose, por meio do que a gente chama de soft power, uma espécie de brete. A gente tem que caminhar por aqui,
porque o mundo já mostrou que tais caminhos, tais caminhos, tais caminhos não vão resolver o impacto humanitário dessa área. Então a gente precisa, né, dar sequência às melhores práticas que já foram produzidas pelos diversos países. E esses eventos anuais que ocorrem, cada país organiza um ano, é, isso está onde? Normalmente ele acontece um ano em Lá em Ottawa Genebra, mesmo. um ano em Genebra, um ano em um país que é afetado por minas, tá? Então se faz Ah, visita a campo e tudo mais. E também tem encontros intersecionais por essa Centro Internacional de Genebra para Desminagem Humanitária, que prepara e tem um comitê de coordenação, um core group desse tratado, que fica monitorando os diferentes temas. Então se compilam os dados, identifica quais são os problemas principais de eventuais desvios, né? Estados que querem participar, tem estado às vezes que está com um atraso na entrega dos relatórios, está com dificuldade de promover desminagem por falta de recursos. Então, caso assim, como é que faz a desminagem em países super pobres? Precisa ter uma agenda de cooperação internacional, né? Como é que faz desminagem em países que estão em disputa territorial, como é o caso das Malvinas, né? Quem é que faz a desminagem? Reino Unido? A Argentina? Né? Quem é que faz, né? Então, assim, então tem toda uma série de questões que são bastante específicas em cada região, em cada território, problemas logísticos, problemas de financiamento, desafios técnicos, que aí essa comunidade internacional vai criando condições de resolver. você ainda acompanha hoje tudo isso? Você ainda está Acompanho, engajado? tem o último relatório global, mas quem foi já foi uma estudante, né? Na última conferência de Estados-Partes foi em Bangkok, na Tailândia, e foi uma estudante de Relações Internacionais, a Giovana Rezende, foi lá acompanhar e fazer uma formação de jovens também para atuar nessa agenda humanitária. Poxa, Gustavo, muito bacana esse trabalho, hein? Caramba, que alcance, né? Olha, eu não sei o que mais que a gente pode falar aqui da sua obra, porque eu acho que a gente extrapolou o conteúdo, né? Então, porque normalmente a gente pensa direito internacional, a gente pensa que a tarefa é só dos diplomatas. E aqui é Sim. uma tentativa de dizer que talvez todos nós tenhamos um quinhão de responsabilidade diante dessas realidades e que a gente pode dar uma contribuição. E talvez aqui a frase mais significativa seja uma frase que a nossa coordenadora em 97, que era a Jody Williams, que foi laureada com o Nobel da Paz, junto com a instituição, que ela disse ao ganhar o Nobel da Paz. O país dela não se tornou membro, ela é estadunidense, o país dela não se tornou Estado-parte do Tratado de Ottawa, e ela sabia que não iria se tornar. Mas ela disse o seguinte: todos juntos somos uma superpotência, né? E talvez o entendimento disso, né, que todos juntos somos uma superpotência, é uma maneira de entender que mesmo sendo uma mini peça, a gente pode fazer uma diferença. Importante. Bom, Gustavo, a gente tem ainda mais uns 5 minutinhos, 4 minutinhos aí. Eu não sei o que mais que a gente pode estar falando Olha, aí tem sobre esse bastante, assunto. são várias as questões, assim, mas dá para a gente explorar em torno dessa agenda, né? Uma delas é de que modo o Brasil, né, participou nisso tudo. Ah, isso é bom saber. Então, acho que é importante, né? Então, o Uhum. Brasil foi um país produtor e exportador de minas. Ele nós temos relatos de uso, na verdade, de minas antitanque na Segunda Grande Guerra por brasileiros e desminadores de minas, né? O Brasil já ajudou a desminar. O Brasil também ajudou a desminagem na América Central e na América do Sul, tá? Algumas missões de paz, o Brasil teve técnicos que acompanharam como inspetores de desminagem, mas é importante essa agenda de cooperação internacional do país também, né? Então, tem um legado que o Brasil produziu e exportou, mas tem uma agenda também de cooperação internacional que o Brasil também presta para diferentes países. Então, nós não temos um grande impacto sobre esse tipo de é, armamento, mas o Brasil tem um papel nessa agenda que é importante reconhecer. Então, acho que essa é uma das questões. A América Latina tem muito desafio em torno disso, e além dessa, e aí veja que a gente teve uma liderança importante que foi o Sérgio Vieira de Mello também. No Sim. Camboja, ele atuou nisso no Camboja, né? Porque ele antes de ir para o Timor-Leste, ele estava lá e ele viu o impacto disso, né? Então, é, essa é uma grande questão, acho que é importante para a gente conhecer, né, esses impactos. Outra questão que
a gente problematiza aqui no final, né? Isso como um ensaio de governança global, né? E aí, analisando essa experiência, seria possível replicar essa experiência para outros temas, né? Essa era uma questão que estava em pauta. Eu entrevistei, já em 2012, o embaixador, esse chanceler canadense, que foi o ministro de Relações Exteriores do Canadá, que chama essa conferência. Veja, ele fez isso em 96. Ele escreve um livro, começo dos anos 2000. Em 2012, eu estava em Winnipeg, fazendo já meu doutorado, e ele era presidente da outra universidade que tem lá em Winnipeg. Eu consegui contato para conseguir entrevistá-lo, né? E eu quis saber dele, assim, e a replicabilidade dessa experiência né, da erradicação de Minas. E ele era um pouco cético por conta do pós-11 de setembro, que a agenda securitária, ela, de alguma maneira, tomou um espaço e um poder de argumento em que essa agenda de paz, ela se tornou mais frágil. Então, essa é uma das questões aí, em torno da replicabilidade. A outra é a possibilidade de criar novas identidades e a ideia de uma cidadania cosmopolita. Sobretudo quando a gente tem, veja, na campanha de erradicação de Minas, o que aconteceu, as pessoas ainda usavam fax, Rosemary. As pessoas Ah, usavam fax, né? Lá na década de 90, não é que sim. não existisse nada, mas não tinha muitos outros meios Não, tecnológicos. e era novidade o fax, porque antes Muita, era só então, telégrafo. hoje em dia é muito mais fácil, entende? Nós nos engajarmos e criarmos essas redes internacionais com uma agenda que seja transfronteiriça. Eu acho que isso tem uma potência incrível, sabe? Porque o nacionalismo cria, às vezes, muros mentais que estabelecem que a gente só tem compromisso de solidariedade com algumas pessoas, né? E de brasileiros, nós somos só 3% no planeta, 13,5% no máximo do planeta, né? E existe todo um planeta Terra aí, que pelo menos a gente é parte, né, dessa família humana e que talvez a gente possa perceber esse compromisso ético, né? E o outro é a importância de se pensar na ideia de democratizar o sistema internacional, né? Quais são os limites e as possibilidades de uma democratização com mais atuação da sociedade civil. Então, as últimas partes do livro são sobre isso, mas tem uma boa descrição do tratado, dos compromissos desse tratado, dos achados, né? Como é que foi esse processo de negociação, né? E o que que deu certo nesse caso. A finalidade do livro é compartilhar esse caso e te agradeço muito pela oportunidade. Compartilhado, então, né, com todos os nossos ouvintes aí, os internautas. Quem tiver interesse no livro, a gente tem ele aqui na Epígrafe, você pode acessar pelo shopcons.com.br, ele está à disposição. Gustavo, a gente agradece a sua participação, a gente vai esperar você aí para outras entrevistas, né, com seus outros livros. A gente agradece a você também, que esteve aí antenado aqui nas ondas da AM 1320. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.